aplicado o descrito no artigo 12 e no artigo 13 do nosso regulamento. Ora, senhores, haja visto o policial militar ter cometido uma transgressão disciplinar, como é que essa transgressão disciplinar ela vai ser julgada pelo seu comandante, pelo aquele rol de autoridades competentes que nós vimos, que podem utilizar do regulamento disciplinar da PMT para aplicar a punição devida à sanção disciplinar. Ora, senhores, lembremos do rol de autoridades, governador do estado, né? Está lá no item número 1, o próprio secretário de Segurança Pública, número 2, número 3, comandante-geral da PM, e aí temos o chefe da Casa Militar, no rol número 5, os comandantes regionais, né? No item número 6, os comandantes de batalhões, e o item número 7, os comandantes de pelotões e subunidades. Senhores, então, como é que é feito esse julgamento? Se o policial militar Marcel chegou atrasado, eu posso aplicar para ele uma punição de 20 dias de prisão e o mesmo ato cometido pelo policial militar Bruno, que chegou atrasado de serviço, eu aplicar para ele uma advertência? Pela mesma situação, pelo mesmo fato, com as mesmas circunstâncias, com o mesmo antecedente criminais ou até de indício de transgressão disciplinar, se houve reincidência ou não, eu posso aplicar 20 dias de prisão para o policial militar Marcel, que chegou atrasado, e aplicar uma punição de advertência ao policial militar Bruno, pelo mesmo fato, pelas mesmas circunstâncias, eu aplicar uma prisão para um e uma advertência para outro? Será que há proporcionalidade e razoabilidade para esse julgamento? É claro que sim, né, senhores? Eu não posso aplicar uma punição branda só porque o policial militar é meu amigo, né? Só porque o policial militar trabalha comigo há muito tempo. E aquele outro que cometeu um fato às vezes menos grave, eu aplicar uma punição mais gravosa. Temos critérios para analisar, para aplicar a punição devida, para realizar o julgamento. E aí vem o artigo 14. Como os comandantes devem julgar as transgressões? O julgamento das transgressões deve ser precedido de um exame e de uma análise que considerem: 1. São 4 os exames necessários, os requisitos para fazer um bom julgamento. Verificar os antecedentes do transgressor. Esse policial militar já chegou atrasado mais de uma vez, ele já foi punido mais de uma vez por ter chegado atrasado ao serviço. Como que são os antecedentes dele? Ou não, a conduta dele é exemplar, não tem nenhuma punição na ficha. 2. Quais que foram as causas que determinaram? Ele chegou atrasado, mas aconteceu uma força maior? Aconteceu uma grande enchente na comunidade onde ele reside? É por isso que ele chegou atrasado? Qual que foi a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram? Foram fatos graves para a administração pública? A administração pública conseguiu repor aquele atraso ou aquela falta de serviço? Ou não, aquela falta de serviço trouxe sérios prejuízos para a instituição? 4. As consequências que dela possam advir. Aquele fato, aquele desrespeito àquele superior, foi gravoso? Foi altamente contrário à disciplina policial militar? Quais foram as consequências daquele ato? Gerou uma indisciplina naqueles outros que estavam ao seu redor? Então, são 4 itens objetivos que o comandante deve observar para fazer o julgamento das transgressões. Observação número 1. No julgamento das transgressões, pode ser levantadas causas que justifiquem a falta ou circunstâncias que possam atenuar, abrandar a punição, ou até mesmo atos que possam agravar aquela punição. Observação número 2. Esse artigo é importante, pois traduz a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade do julgamento.
a que as autoridades policiais militares devem direcionar os seus atos discricionários. Sabemos que o poder discricionário tem limites. O julgamento das transgressões é um poder discricionário do comandante. No entanto, há limites. Qual que é o limite? É a lei, a legalidade, a proporção do quanto de pena e a razoabilidade. É razoável aplicar esse quanto de pena para esse policial militar que chegou 5 minutos atrasado, não causou grandes consequências e prejuízos ao serviço e não tem nenhuma punição na sua ficha. É interessante, a primeira punição já por atraso de serviço ser 15 dias de prisão. É proporcional? É razoável? É claro que não, né? Temos que começar sempre das menores punições, ou seja, advertência, repreensão, até que vá se agravando. Senhores, um artigo importantíssimo. Quando é que o policial militar, mesmo cometendo uma transgressão disciplinar, que está no rol do anexo, ou então qualquer outro tipo de transgressão que esteja em outros regulamentos, e ele não vai ser punido, vai encerrar o processo e será arquivado. Vem o artigo 16, indicando as causas de justificação. Causas de justificação são 6, senhores. 1. Ter sido cometida transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem pública. O policial militar, ele causou uma lesão corporal no cidadão, mas ele causou uma lesão corporal no cidadão, mas ele evitou que o cidadão fosse morto. Como assim? Um veículo iria atropelar aquele cidadão, veio o policial militar e o empurrou para frente. Ao policial militar empurrá-lo para frente, ele caiu ao solo e ocasionou lesão corporal. Mas, ora, senhores, apesar do policial militar o ter empurrado e causado lesão corporal, o policial militar evitou que ele fosse atropelado por um veículo. Evitou um acidente de trânsito. É uma ação meritória. O policial militar estava em serviço, né? Atuou para garantir a ordem pública. E mesmo que ele ocasione uma lesão corporal no civil, ele evitou um mal maior, que era um atropelamento desse civil. Ok? Item número 2. Ter cometido a transgressão em legítima defesa própria ou de outros, senhores. Utilizamos muito esse item número 2 para as transgressões disciplinares que derivam do confronto armado, a famosa troca de tiro. O policial militar vai atender a ocorrência, o suspeito revida com disparo de arma de fogo, o policial militar, utilizando legítima defesa sua própria ou de terceiro ou do seu próprio companheiro de farda, responde aquele disparo com outros disparos de arma de fogo e o suspeito vem a óbito. Ora, senhores, sabemos que ocorreu um crime, matar alguém, homicídio. E, junto com aquele crime de homicídio, algumas transgressões disciplinares. No entanto, esse policial militar atuou em legítima defesa própria de outrem. Então, ele agiu no crime com excludentes de ilicitude e na transgressão disciplinar com causa de justificação do item número 2. Ele, então, não será punido por aquele fato. Item número 3. Policial ter sido cometida a transgressão em obediência à ordem superior. Ora, o sargento está comandando a guarda. Está comandando a guarda do 1º batalhão. E em determinado momento, o subcomandante, o major do 1º batalhão, o chama e fala: sargento, leva esse ofício lá no comando geral agora, urgente, urgentíssimo. O sargento que está comandando a guarda, pega o ofício, recebe a ordem do seu superior, que é o subcomandante, e vai levar o ofício lá no comando geral. Chega o comandante da unidade e não vê o comandante da guarda no batalhão.
e aí manda instaurar um procedimento contra o sargento, porque ele não estava naquele momento que ele passou pela guarda, e ele não viu o comandante da guarda. Ora, senhores, esse comandante da guarda, ele pode ser punido por um fato que ele está realizando sob a ordem do seu superior, o subcomandante? Claro que não, né? Ele cometeu uma transgressão disciplinar, que é deixar o corpo da guarda, porém, em obediência à ordem do seu superior, no caso, o subcomandante. Ele não pode ser punido por esse fato, porque ele simplesmente está cumprindo uma ordem legal que lhe foi direcionada. 4. Ter sido cometida a transgressão pelo uso imperativo de meios violentos a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente seu dever no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. Senhores, existem algumas ações, existem algumas operações policiais militares que são de extrema gravidade. Um ato de um policial militar, por exemplo, para evitar uma rebelião no interior de um presídio. O policial militar que está em confronto direto com manifestantes do MST. Senhores, em situações de extrema gravidade, em que há uma série de crises que advém após uma intervenção policial, muitas vezes não há tempo de se explicar a missão para o seu subordinado. E copiando do regulamento disciplinar do Exército, garante que, em algumas raríssimas exceções, esse superior, esse graduado, ele utilize de violência para obrigar aquele subordinado a agir, a defender o Estado, para que ele cumpra o seu dever. No caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. Então, se o superior utilizou de violência, mas para obrigar o subordinado a cumprir o seu dever, em raríssimas exceções, calamidade pública, para manutenção da ordem, da disciplina, é plenamente justificável, conforme o item número 4. Item número 5, ter havido de força maior, plenamente comprovado e justificado. Eu cheguei atrasado no serviço, mas teve uma enchente no meu bairro. Caiu um poste de luz na minha rua, gerou um congestionamento, não tinha como deslocar. Então, se houve uma causa de força maior, é plenamente justificável. E o último, item número 6, nos casos de ignorância plenamente comprovada, desde que não atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. Sabemos, senhores, que existem casos em que o policial militar, não após a Constituição Federal de 88, mas aqueles que entraram antes na instituição, antes de 88, muitos policiais não sabiam ler e muitos não sabiam escrever. E como o regulamento disciplinar ele serve para policiais que estão hoje na ativa e para os policiais da inatividade, em alguns raríssimos casos, se plenamente comprovado a sua ignorância, pode ser uma causa de justificação, desde que não atente contra o sentimento de patriotismo, humanidade e probidade. Observação número 1. Não haverá punição quando for reconhecida qualquer uma dessas causas de justificação. Se for reconhecido no procedimento qualquer uma dessas causas, o policial militar não será punido. Força maior. O que seria força maior? Aquela que a fraqueza humana não pode resistir. É um acontecimento relacionado a fatores externos, né? Uma chuva, uma tempestade, que nós não temos, a nossa natureza humana não consegue controlar.
um terremoto, né? Uma enchente como foi lá em Mariana. Então é algo imprevisto que nós não podemos, nossa natureza humana não tem condição de controlar. Senhores, outros fatores, deixa eu só apagar aqui. Outros fatores que sopesam o julgamento da transgressão. Nós temos alguns fatores que atenuam a dosimetria da pena e nós temos alguns fatores que acabam agravando ainda mais a dosimetria da pena disciplinar. Senhores, tem grande chance de estar na sua prova. Quando eu falo em atenuantes, eu estou falando em 5 atenuantes. E quando eu estou falando de agravantes, você dobra a sua mão. Se atenuantes são 5, agravantes são 10. Lembre-se, senhores, o regulamento, as leis castrenses, elas são rigorosas. Você lembrando da rigorosidade da lei, você vai saber que 5 atenuam e 10 fatores acabam agravando a dosimetria da pena disciplinar. Atenuante: estar em bom comportamento, né? Todo policial militar praça inicia no comportamento bom. 2. Relevância do serviço prestado do policial militar. Os elogios que ele tem em sua ficha, moção de aplauso, moção de congratulação, são levados em conta na dosimetria da pena e pode atenuar a sua pena. 3. Ter sido cometida a transgressão para evitar o mal maior, né? Apesar de ter cometido aquela transgressão, aquela lesão corporal, ele evitou uma morte. Então, é uma atenuante. 4. Ter sido cometida a transgressão em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa de justificação. Senhores, se constituir qualquer uma dessas aqui causa de justificação, é óbvio, é claro que não vai ser atenuante, porque não vai ter nem pena. Como que ela vai atenuar a pena? Não vai existir pena. Se for causa de justificação, não haverá pena, ok? E 5, falta de prática no serviço. Geralmente a gente utiliza esse item 5 aqui para aqueles policiais militares inexperientes, né, que acabaram de sair das fileiras do curso de formação de soldado ou do curso de formação de oficial. E a primeira ação dele nas ruas, é claro que ele não vai ter uma prática no serviço. Enquanto são 5 fatores que atenuam, nós temos 10 fatores que agravam a dosimetria da pena disciplinar. 1. Estar o policial militar à praça em mau comportamento. 2. Ter praticado simultaneamente ou conexa de 2 ou mais transgressões. Além de ele ter chegado atrasado ao serviço, ele agiu com falta de educação com o seu superior, ele chegou com a farda amassada, sem o gorro, né? Então ele cometeu várias transgressões, são todas transgressões disciplinares conexas, né? Então, no item número 2. Número 3, reincidência da transgressão mesmo punida verbalmente. Ele já foi advertido por ter chegado atrasado, ele já foi repreendido por chegar atrasado, ele ainda continua chegando atrasado. Então ele é reincidente na conduta, vai agravar a sua pena. 4, atuar em conluio com 2 ou mais pessoas. Para ele cometer aquela transgressão disciplinar, ele agiu com 2 ou 3 mais pessoas. 5, ser praticada a transgressão durante execução de serviço. Se ele está de serviço defendendo o Estado, aquela transgressão disciplinar ela vai ser agravada. 6, ser cometida a falta em presença de subordinado, né? Você maltratou, você foi mal educado com o seu superior na frente de um subordinado, vai agravar a sua pena. Ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica, em que pese você ser graduado, você ser oficial, comandante, você tem que tratar todos com urbanidade e justiça, né? Já vimos isso. Com civilidade, com camaradagem.
Se você abusar da sua autoridade hierárquica, você vai estar agravando a sua pena. 8. Ser praticada a transgressão com premeditação, né? Você programou, você planejou antes faltar o serviço, né? Então, você premeditou faltar o serviço para ajudar um outro companheiro em um crime, para ter um conluio com outros numa associação criminosa. Por isso você premeditou aquela falta no dia 10 de dezembro, porque você já sabia que ia ter uma outra ação criminosa na mesma cidade, no mesmo local. Você premeditou, vai agravar sua pena administrativa. Ter sido praticada a transgressão em presença de tropa. Durante a preeleição, você foi mal educado com o tenente, com o oficial de dia, durante a preeleição de serviço. Vai ser agravada a sua pena. 10. Ter sido praticada a transgressão em presença de público, né? Você foi mal educado com outro militar na presença de público, de civis, né? Enquanto de tropa é militar, de público são civis. Então, nós temos 10 agravantes. Senhores, já falamos do julgamento das transgressões disciplinares, falamos das causas que atenuam, que são 5, e das causas que agravam, que são 10 causas. Agora nós temos a classificação dessas transgressões. Como é que elas são classificadas? No nosso RDPM são 3 classificações: leve, média e grave. São 3 classificações. Quando que vai ser grave? E aí, senhores, o RDPM ele deixa um pouco solto, um pouco com brechas a questão da classificação das transgressões leve e média, porque não é rol objetivo. Então ele deixa em aberto. Enquanto a transgressão classificada como grave, ele traz aqui: a transgressão da disciplina deve ser classificada como grave quando? Quando que ela vai ser classificada como grave? Então é rol objetivo, é rol taxativo no decreto 1329. Quando não chegando a constituir crime, constitua a mesma ato que afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, né? Então, tudo aquilo que vai contra o dever policial militar, as suas obrigações, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe. Então, é considerado fato grave quando atinge a imagem da instituição, né? Vira um caso de repercussão nacional, repercussão estadual, que atinge gravemente a nossa administração pública militar. Senhores, e agora, sabendo da classificação das transgressões leve, média e grave, são 3, leve, média e grave. Agora nós temos as punições disciplinares. Quais são as punições disciplinares previstas no regulamento da PMMT? Vai se aumentando a punição. A menos grave, a mais leve é a advertência. A mais grave, repreensão. E aí vai aumentando. Advertência, repreensão, detenção, prisão e prisão em separado. E licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Então, qual que é a punição mais leve que existe no regulamento nosso? Advertência. Qual que é a punição mais grave? Demissão, ou seja, exclusão e licenciamento a bem da disciplina. Advertência é a forma mais branda de punir. Consiste numa ademonstração feita verbalmente, podendo ser em caráter particular, feita apenas com o policial militar, ou ostensivamente, uma preeleição, por exemplo, onde tem a presença de outros policiais militares. Repreensão é um pouquinho mais gravosa que a advertência. É a punição que, publicada em boletim, não priva o punido de liberdade, né? Fica repreendido o policial militar. É como se fosse uma advertência, mas publicada em boletim, fica na sua ficha policial militar. Detenção, aqui não, aqui já tem privação de
liberdade. Consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve permanecer no local em que lhe for determinado. Normalmente aonde? No quartel, sem que fique, no entanto, confinado. Ele não vai ficar em cela, confinado, fechado em compartimento. Então, se o policial militar for punido com detenção, ele ficará dentro do quartel, não tendo uma sala específica, um confinamento, uma cela para ele. Essa é a grande diferença para a prisão e prisão em separado, né? Que consiste no confinamento do punido em local próprio e designado para tal. Ele vai ficar na cela, naquele lugar confinado. Enquanto na detenção não, ele pode ter livre acesso ao quartel. 5. A forma mais grave de punição, licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Não adianta mais punir o policial militar. Ele já é reincidente, teve uma ação, uma atitude totalmente desviante com as leis, normas, regulamentos, a ética e a moral. Então, não tem mais para onde puni-lo. Não tem como reeducar ou melhorar o comportamento desse policial. Então, consiste no afastamento ex officio do policial militar das fileiras da corporação, conforme prescrito no Estatuto dos Policiais Militares. É claro, senhores, se esse policial militar agiu contrário às leis, às normas, nós precisamos apurar dentro de um devido processo legal, garantindo a ele a ampla defesa e o contraditório. Após a ampla defesa e contraditório, após o devido processo legal, vai haver o julgamento se ele permanece nas fileiras da Polícia Militar ou se ele não tem condições mais de continuar na instituição Polícia Militar. Observações importantes. Escreva aí no seu caderno. As punições disciplinares de detenção e prisão não podem ultrapassar 30 dias. É uma limitação no nosso regulamento, nas nossas normas castrenses. A detenção e a prisão, então, ela só pode ir até 30 dias. Advertência. A advertência, por ser verbal, não deve constar na onde? Nas alterações do punido. A advertência é a punição mais branda, a demonstração verbal, ela não vai estar presente nas alterações do policial militar punido. Quanto à detenção, o detido comparece a todos os atos de instrução e serviço. Ou seja, se o policial militar foi punido com 20 dias de detenção, não haverá prejuízo ao serviço, ele continuará tirando o serviço administrativo operacional normalmente. Em casos especiais, em exceção à regra, a critério da autoridade que aplicou a punição, o oficial ou aspirante a oficial pode ficar detido em sua residência. Se no quartel não tiver compartimento adequado, alojamento, o aspirante ou o oficial, em questão de detenção apenas, poderá cumprir em sua residência. Então, exceção à regra, senhores. E quanto à prisão, nós também temos que destacar alguns pontos relativos à prisão. Os policiais militares de diferentes círculos de oficiais e praças, estabelecido no Estatuto dos Policiais Militares, não poderão ficar presos no mesmo compartimento. É claro, né, senhores? Depende muito da estrutura física dos quartéis, que hoje a gente sabe que ainda é uma estrutura precária. Quando a organização não dispuser de instalações apropriadas, cabe à autoridade que aplicou solicitar ao escalão superior local para servir de prisão em outra PM, conforme a portaria número 011 da Corregedoria de 2018, né? Foi atualizada essa normativa neste ano de 2018. Se, por exemplo,
batalhão ambiental está em reforma, não tem alojamento para que aquele policial militar cumpra a sua punição, ele solicitará ao comandante superior para que aquele policial cumpra em outro batalhão, em outra unidade policial militar. A prisão deve ser cumprida sem prejuízo da instrução e serviço. Ou seja, a prisão também, em regra, o militar deve cumprir sem prejuízo de serviço. Ele vai trabalhar normalmente. Exceção à regra, quando o comandante da unidade verificar que aquele policial militar, durante aquele período de punição, não pode tirar serviço, ele quer que o policial cumpra os 20 dias de prisão em confinamento, ou seja, em cela, aí ele tem que declarar motivadamente o motivo e as razões que o motivaram a levar aquele policial a ficar detido e não participar do serviço. Ou seja, prisão, regra, trabalhar normalmente, participar de instrução e serviço. Exceção é a regra quando, de forma motivada, publicado em boletim, o comandante queira que ele permaneça apenas confinado, apenas preso em cela. Quando for com prejuízo, então, essa condição deve ser declarada em boletim. Questões específicas atinentes à prisão dos PMs em organização policial militar é regulamentada pela Portaria 016 e regimentos internos da organização. Observação importante: prisão em separado. Em casos especiais, a prisão pode ser agravada. Já foi punido com 20 dias de prisão, porém, o comandante pode agravar para prisão em separado, devendo o punido permanecer confinado e isolado, fazendo suas refeições, inclusive, no local da prisão. Este agravamento não pode exceder a metade da punição aplicada. Ou seja, se ele levou 20 dias de prisão, ele não pode ficar os últimos 11 dias preso, no máximo metade, ou seja, no máximo 10 dias de prisão. Ele pode cumprir a prisão em separado. A prisão em separado deve constituir a parte final do cumprimento da punição. Licenciamento e exclusão à bem da disciplina, né? Sabemos que para as faltas graves, nós aplicaremos o licenciamento e exclusão à bem da disciplina. O licenciamento à bem da disciplina deve ser aplicado à praça sem estabilidade assegurada, mediante a simples análise de suas alterações por iniciativa do comandante ou por ordem das autoridades competentes, relacionadas no item 1, governador, item 2, secretário de segurança, 3, comandante-geral, chefe da Casa Militar e comandantes regionais. Quando que esses comandantes, em análise às suas alterações, vão aplicar a exclusão ou sugerir, né, a exclusão à bem disciplina? Quando a transgressão afetar o sentimento do dever, né, for falta grave, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. E como repressão imediata, assim torna-se absolutamente necessária a disciplina. Ou, em uma outra situação, quando o militar estiver no comportamento mal, se verifica a impossibilidade da melhoria do comportamento. Senhores, em apenas 2 situações, o militar poderá ensejar uma instauração no processo demissório. 1, quando cometa uma falta grave. 2, quando ele estiver no comportamento mal e não tiver mais como ser punido para outro comportamento. Haja visto que o último comportamento é o comportamento mal. Não tem como mais ele piorar o seu comportamento. Haja vista que não tem como mais ele piorar o seu comportamento, poderá ensejar uma instauração de um processo demissório. A exclusão à bem da disciplina deve ser aplicada ex officio ao aspirante oficial e à praça com estabilidade assegurada, de acordo com o prescrito no Estatuto dos Policiais Militares. Senhores,
Praça sem estabilidade, ou seja, a praça que não completou ainda 3 anos de serviço, será instaurada contra ela numa falta grave, ou se o comportamento estiver no comportamento mal, não tiver como piorar esse comportamento, vai ser instaurada uma sindicância demissória para as praças sem estabilidade. Se a praça estiver estável, ou seja, mais de 3 anos, será instaurado o conselho de disciplina. Para os oficiais com estabilidade, será instaurado o conselho de justificação. Normas para aplicação e cumprimento das punições. Senhores, a aplicação da punição compreende numa descrição sumária, clara e precisa dos fatos e circunstâncias que determinaram a transgressão. O enquadramento da punição é a decorrência da publicação do boletim da organização. O que é enquadramento, senhores? Enquadramento é a caracterização da transgressão, acrescida de outros detalhes relacionados com comportamento, transgressor, cumprimento da punição ou justificação. Ou seja, senhores, o enquadramento é um documento oficial em que a administração pública torna pública aquela punição que o policial cometeu. O que vai estar descrito nesse documento oficial chamado enquadramento? Como que se deram os fatos, de forma resumida, quais que são as transgressões disciplinares que o policial militar cometeu, que ele, em tese, foi julgado como culpado de ter cometido aquelas transgressões disciplinares, como que foi feito o julgamento da transgressão disciplinar, como que foi feito, qual comportamento que esse policial militar deverá ser reclassificado e todas as outras circunstâncias, como o cumprimento da punição, qual quartel que ele deverá cumprir a punição, ou até mesmo se ele tem algumas causas de atenuante, agravante, ou causas de justificação que poderão melhorar o seu comportamento, mexer na dosimetria da pena. Então, o enquadramento é um documento oficial, enxuto, preciso, objetivo, que leva ao cumprimento da punição e torna-se público o cumprimento daquela punição por parte do policial militar. O que é necessário ser mencionado no enquadramento? Qual que é a transgressão que ele cometeu? Ele chegou atrasado no serviço, ele faltou o serviço, qual que foram as transgressões? Essas transgressões estão no anexo, quais são elas? 2. Os itens, artigos e parágrafos das circunstâncias atenuantes ou circunstâncias agravantes ou causas de justificação. Teve atenuante, agravante, quais são elas? Então vai estar descrito no enquadramento. 3. Classificação da transgressão. A transgressão é leve, média ou grave. Tem que estar descrito no enquadramento. 4. Qual que foi a punição imposta? Advertência, repreensão, detenção, prisão. Qual que foi a punição imposta ao militar? O local de cumprimento. Qual que vai ser o batalhão que ele deverá cumprir? A classificação do comportamento. Ele permanecerá no comportamento bom? Ele vai ser reclassificado para insuficiente, mal? Qual será o comportamento? A data do início do cumprimento da punição, se o punido tiver sido recolhido de acordo com o parágrafo 2º do artigo 10. 8. A determinação para posterior cumprimento, se o punido estiver baixado, LTS, afastado de serviço ou disposição de outra autoridade. Então, são esses os itens que deverão estar descritos no enquadramento. Observações acerca da publicação e enquadramento. Observação número 1. O enquadramento deve ser publicado em boletim. É o ato administrativo que formaliza a aplicação da punição.
ou a sua justificação. Então, é documento obrigatório. É o ato administrativo em que o policial militar ele vai tomar conhecimento da punição e as circunstâncias e como que foi aplicada a punição, como que foi o seu julgamento. 2. Quando ocorrer causa de justificação, no enquadramento e na publicação em boletim, menciona-se a justificação da falta em lugar da punição imposta. 3. A publicação da punição imposta ao oficial ou aspirante oficial, em princípio, deve ser feita em boletim reservado, podendo ser em boletim ostensivo, se as circunstâncias ou a natureza da transgressão assim o recomendem. Senhores, com isso, nós temos a aplicação, deve obedecer algumas normas, né? Como se trata de um outro tema que deriva algumas observações importantes que a gente vai fazer, nós vamos deixar este tema para o próximo bloco. Até mais, um abraço. Clique lá